Muito boa noite. Muito obrigado, Casserolier. Eu também já fui Casserolier. Eu chamo-me Kiko, tenho 34 anos, sou pai do Sebastião e da Gabriela. Nasci no Rio de Janeiro, mas há 24 anos que eu moro em Portugal. Moro em Lisboa, mas tenho um carinho muito grande pelo Porto e a prova disso é que me casei com uma tripeira, mas raptei-a e levei-a para Lisboa. Sou cozinheiro, comecei por ser Casserolier em 2002, mais ou menos, a lavar muitas panelas. Fiz uma carreira de cozinha muito parecida com outros cozinheiros, como outros chefes popstar, como dizia o nosso Casserolier querido. E, a determinada altura na minha vida, fiz um curso, fui para Paris, fiz a formação, passei por muitos restaurantes, trabalhei com chefes de renome, trabalhei talvez com o chefe maior de renome, o Weston Blumenthal, um chefe excêntrico, inglês, cientista, e depois, em 2010, sentia que alguma coisa não estava de acordo com aquilo que eu queria fazer e eu fiz isto. Vamos ver? Esta é a minha mulher, é a Maria, era da esquerda. Esta é a Maria outra vez. Ela a esta hora deve estar a dar de mamar. Estamos aqui com o Sato-san, um senhor que nos vai explicar e vai-nos fazer uma visita guiada à volta das suas vacas. Às vezes é preciso vermos para acreditar. Estas vacas são verdadeiramente tratadas como princesas, desde música clássica, a cerveja, a massagens. São tratadas com todo o carinho. O resultado final é uma carne muito suculenta, onde a gordura se mistura com a carne. Ready? Good to eat now? Não. Next week. Next week. But it's very, very big. Estamos a 15 km da fronteira com a Arábia Saudita. Talvez por isso que aqui se usem estes bidões que convencionalmente são utilizados para transportar petróleo, o ouro negro, para cozinhar. O que é que vamos fazer? Vamos colocar os bidões dentro da areia, depois colocamos um pouco de lenha, esta se transformará em brasa e é aqui que vamos cozinhar o nosso frango à moda do deserto. Frango com batatas, cebolas e tomate. Passada 1h30, vamos ter a oportunidade de provar este prato, o frango do deserto. ¿Cómo se llama? Estas miñoquitas. Estos son los gusanos de maguey. ¿Pero puedo comerlo así? Sí, lo puedes probar. Lo que siento es mucha agua al principio, después que se siente mucho como un vegetal, ¿sabes?
Lo que siento como una espinaca ou algo assim, Sí. uma calabaza. Pasto, sí. Sim. Assim cru não sabe tão bem, mas frito é um petisco. Quem aqui é que já, por exemplo, já comeu minhocas? Mas quem, por exemplo, é que já comeu tripas? Tripas à moda do Porto? Quem é que já comeu cão aqui? Mas quem é que já comeu, por exemplo, uma salada de orelha de porco? Comem mini na praia? Talvez muitos. Porque alguns povos, por exemplo, não comem porco. E porque é que outros, igualmente religiosos, igualmente espirituais, têm no porco a base da sua alimentação? Porque alguns povos comem cão. Peço desculpa a todos que têm cão, não olhem. Mas porque alguns povos verdadeiramente comem cão. E porque é que outros, por exemplo, têm as vacas a passear no meio da rua, têm uma relação afetiva, a mesma relação afetiva que nós temos com os cães, alguns povos têm, talvez não afetiva, mas talvez mais espiritual, têm com uma vaca. Estranho. Porque alguns povos, por exemplo, comem sentados no chão. Sentados no chão ou até mesmo sentados numa cadeira, mas com as mãos. Há muitas coisas estranhas que comem neste mundo. Isto, por exemplo, um ovo. Isto é muito bom. Hein? Isto é realmente saboroso, temperado com molho de soja, prato típico das Filipinas, um petisco típico das Filipinas, que se para, nós paramos no meio de uma autoestrada e comemos uma sanduíche com queijo e fiambre, muitas vezes comida processada, muito menos nutritivo do que isto. Isto é um petisco, temperado com molho de soja. Ou então isto, ainda bem pequenino, frito, com um bocadinho de molho de soja, com óleo de sésamo, bem temperado, é um petisco. Por exemplo, o nosso tão querido, e que algumas pessoas eu conheço até em Lisboa, que têm coisas destas em casa, um porquinho da Índia, uma alimentação, um prato típico do Peru, da zona de Cusco, da Arequipa, que é um porquinho da Índia temperado com uma série de ervas aromáticas muito boas, umas ervas aromáticas muito parecidas com a nossa hortelã. Nós não temos aqui estas ervas aromáticas. Isto vai a assar, tal como o nosso leitão, faz-se a constipação e adquire uma pele muito crocante e é um petisco. Cada pessoa na vida tem os seus passatempos. Vocês têm os vossos passatempos. Muitos gostam de jogar xadrez, gostam de jogar badminton, gostam de jogar pádel. Eu tenho um passatempo preferido. Pensar comida. Pensar comida. A maior parte de vocês pensam comida quando têm fome. Eu passo os meus dias a pensar comida quando tenho fome e quando não tenho fome. O meu passatempo preferido é pensar comida. Foi por isso que, a determinada altura na minha vida, a determinada altura, depois de 10 anos de estar muito tempo enfiado numa cozinha, de ter passado como missionário por Moçambique durante 14 meses, que eu decidi criar um projeto juntamente com a minha mulher, juntamente com a Maria. A Maria não está aqui hoje, neste momento está a dar de mamar, nós temos uma filha com 1 mês e por isso criamos o projeto Comer o Mundo. Comer o Mundo, o que é isto do projeto Comer o Mundo? O Comer o Mundo é um projeto que passava por estar em 26 países com 26 famílias diferentes. Queríamos, durante 14 meses, percorrer o mundo. Percorrer o mundo e sentar-nos à mesa com 26 famílias diferentes. Muito mais do que entrar num país, do que ir a um mercado, do que ir a um restaurante, aquilo que nós queríamos era encontrar famílias locais e saborear a mesa com ela, sentarmos à mesa com ela. Vivemos num mundo tão rápido hoje em dia. Vivemos num mundo tão acelerado, do mundo das tecnologias, dos sensores, de uma série de coisas hoje em dia e perdemos algo tão importante como a mesa. Cada vez comemos pior. Cada vez há mais programas de cozinha. Cada vez há mais chefes de cozinha a virem fazer conferências e a falarem sobre coisas e cada vez comemos pior. Cada vez comemos pior. Cada vez mais perdem-se os hábitos, cada vez mais perdem-se as tradições. O nosso projeto era este. Viajar pelo mundo, estar à mesa com famílias pelo mundo. Como é que isto se constrói? Primeiro, tem que arranjar uma mulher muito organizada, como a minha, que é a Maria. E depois, alguém maluco e com força de vontade para levar isto para a frente, que somos os dois. Encontramos patrocinadores, não é por sermos milionários que conseguimos fazer isto, mas encontramos patrocinadores e muita garra, bastante menos do que aquele senhor que esteve aqui a correr há bocado, bastante menos que isso, mas pusemos à estrada e pusemos com vontade em contactar isto. Foram 8 meses de planeamento desta viagem. Como é que isto se processava? Chegávamos à casa de uma família, para além de nós termos medo em entrar em casa das pessoas, as pessoas também tinham medo em nos receber. As pessoas não nos conheciam de lado nenhum. Por exemplo, eu lembro de estar à mesa no norte das Filipinas com uma família e perguntava à matriarca da família qual era a coisa mais estranha que ela já tinha comido. E ela referia-se, os filipinos falam muitíssimo bem inglês, referia-se a cão. A coisa mais estranha que ela já tinha comido era uma coisa que vinha do mar, com uma série de tentáculos, uma coisa estranha que vinha do mar. Referia-se a polvo. E nessa mesma noite, o jantar que nós estávamos a comer era
cão. Cão estofado com molho de soja, molho de ostras e óleo de sésamo. Nessa mesma manhã, a senhora convidou-nos a ir ver a preparação do pinic pican, um dos pratos mais conhecidos do norte das Filipinas. Este frango ainda está vivo, ele é queimado, de forma a que os antepassados destas pessoas consigam cheirar e partilhar a refeição ao mesmo tempo que eles. Hábitos, culturas, coisas diferentes. No Japão, por exemplo, quando estávamos no sul do Japão, em Fukuoka, com uma família, por exemplo, no final de uma refeição, pediram-nos para vestir desta maneira. O nosso projeto passava também por levar um bocadinho de Portugal à casa das pessoas. Se nós vemos os asiáticos, por exemplo, eles comem arroz ao pequeno almoço, arroz durante a manhã, arroz ao almoço, arroz à tarde, à noite, e até quando acordam à noite ainda comem um prato cheio de arroz. Nós tínhamos que preparar uma refeição para eles, obviamente que nada de arroz de marisco, mas trabalhar o pão. O pão. Os asiáticos comem 80 kg de arroz por ano. Nós, europeus, comemos mais ou menos 4, 5 kg de arroz por ano. Então, vamos lá preparar uma refeição com pão. Vamos embeber o pão num caldo de mariscos e fazer uma grande açorda de mariscos. Eles ficaram completamente apagados. Eu acho que podia estar aqui esta noite inteira a contar-vos várias peripécias que nós tivemos pelo mundo, várias aventuras, muito boas, outras menos boas. Mas o mais importante que eu acho que nós trazemos desta viagem e deste facto de sair do nosso umbigo, de ir para o mundo, carregar o nosso GPS com uma série de mapas que nós não tínhamos presentes na nossa história, carregar a nossa vida com GPS diferentes, com mais mapas para o nosso GPS, são duas coisas muito importantes que nós trazemos da nossa viagem. A primeira, nada nesta vida é mais importante do que a alimentação. Obviamente, não é? Nós, ao final todos de uma semana, se não comermos, morremos. Mas nada é mais importante para a continuidade dos costumes, das tradições e dos hábitos do que a família. A família é um polo central da nossa sociedade. Nós não podemos perder o tempo de mesa e o tempo de família. Isto é a primeira coisa muito importante que nós trazemos da viagem. A segunda coisa, pedia-vos um exercício muito rápido. Durante 10 segundos, fechem só os vossos olhos, por favor, 10 segundos. Imaginem que estão sentados à mesa, numa poltrona, numa cadeira muito confortável, com o braço esquerdo e o braço direito na mesa. À vossa frente tem uma garrafa de Moët Chandon, uma garrafa de barca velha. Tem trufas, tem foie gras, uma lagosta suada. Imaginem o prato que vocês mais gostam. Seja cabrito, seja leitão, seja a sorda, sejam ostras, percebes, camarões, peixe daqui de Matosinhos. Agora imaginem esse mesmo momento, vocês estão à mesa sozinhos. Que grande merda. Desculpem. Que grande merda. A coisa mais importante da refeição e da nossa vida é a partilha. Nada é mais importante do que partilharmos. Nada é mais importante. Nós, quando comemos sozinhos, empobrecemos-nos. Nós, quando não partilhamos a nossa vida com os outros, e o momento da partilha da mesa é das coisas mais importantes. Foi isto que nós fizemos. Navegámos à bolina, entramos em casas das pessoas, estivemos tempo com as pessoas à mesa. Saboreamos os saberes e sabores do nosso mundo, que são muito diferentes dos nossos. Foram estas caras todas, estas pessoas todas, que nos ajudaram a enriquecer aquilo que nós somos. E foi graças a estas pessoas, com muita humildade, que nós chegamos e percebemos que tínhamos de fazer uma coisa diferente. Foi por isso que criámos um talho. Criámos o talho parte e reparte. Parte e reparte porquê? Porque quem parte e reparte e dá a melhor parte ao outro, vê a vida com muito mais arte. Este é o lema do talho parte e reparte em Lisboa. Parte e reparte é um talho diferente. É um talho que pretende fazer uma inovação gastronómica no mundo das carnes. Eu, como cozinheiro, decidi, vou-me especializar profundamente no trabalho das carnes. O trabalho das carnes para quê? Para levar as carnes às famílias das pessoas. Para fazer um talho em que não tenta servir o bifinho, Dona Amélia, leva aqui o bifinho. Não. Criar produtos e trabalhar a carne de forma a que as famílias tenham tempo de mesa. De forma a que as famílias possam comer também no nosso talho. Duas coisas muito importantes no nosso talho. É um talho de segunda geração. É um talho diferente. Foi um projeto que só foi possível, mesmo sem eu saber, depois de ter viajado pelo mundo inteiro. Depois de eu ter viajado e ter literalmente enriquecido o meu GPS pessoal com estas muitas caras. Viajar à bolina, podem ter certeza disto. Viajar à bolina é mapear o nosso GPS com mapas que nós não imaginamos. Muitas vezes na vida, a coisa mais importante é largarmos tudo e perdemos o controle. Quando perdemos o controle, estamos no bom caminho. Muito obrigado.